Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é nosso segundo vídeo, espero que vocês gostem. Hoje eu vim falar um pouco sobre a amamentação, ó. Vocês vão ouvir um barulhinho assim de fundo, mas é porque o Pedro tá brincando aqui no chão. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tá brincando. Hoje eu vim falar um pouco sobre a minha experiência com a amamentação. Então vamos lá. Quando eu entrei nas 20 e poucas semanas, quase 30, o meu peito já tava super cheio. E ele já vazava colosso, né? Porque antes do leite ele começa a vazar aquele colosso que não é leite, é um preparo pro leite, né? E aí ele já vazava e eu sempre pensei, nossa, eu vou ter muito leite, né? Até a minha médica, ela falava isso, que eu teria muito leite por conta do peito já tá vazando, né? Antes do bebê nascer. Assim que o Pedro nasceu, eu tinha uma outra imagem de amamentação. Eu sempre ouvi o povo falar muito da dificuldade do parto, né? Mas eu nunca ouvi falar muito da dificuldade da amamentação. Então pra mim era assim, o meu filho ia nascer, ia mamar e pronto, não ia ter dificuldade nenhuma. Mas foi totalmente diferente, né? Você tá olhando a mamãe? Tá olhando a mamãe, filho? Mas foi totalmente diferente. O Pedro nasceu, não quis mamar, ele ficou um dia sem mamar. Um dia inteirinho sem mamar. Dizem que é normal ficar um dia sem mamar, né? Mas na minha cabeça de mãe de primeira viagem foi muito preocupante. O Pedro ficou um dia sem mamar. Não quis pegar no peito de jeito nenhum, porque o meu bico, ele era, as enfermeiras chamam de bico invertido, que é aquele bico que quando a criança vai o bico entra pra dentro. Quando a criança vai sugar, o bico, ele encolhe, ele entra pra dentro. E assim a criança não consegue mamar, né? E eu sempre tive o sonho de ser mãe, então tudo pra mim era um sonho, né? Tipo, o parto era um sonho. Depois eu posso fazer um vídeo contando sobre o parto, porque eu tive parto cesárea, né? Mas hoje nós vamos falar só sobre a amamentação. Então, parto pra mim foi um sonho, a amamentação pra mim era um sonho. Sabe quando você idealiza tudo aquilo do seu jeitinho e acontece tudo diferente? E aí, eu sempre sonhei em amamentar, eu sempre, sabe, imaginei esse momento amamentando. E eu vi o Pedro ficou um dia inteiro sem mamar. E eu imaginava que eu não ia conseguir, na minha mente, ele não vai mamar, eu vou ter que dar mamadeira, meu filho não vai pegar o peito. E aí, eu comprei o bico de silicone, que foi indicado pelas enfermeiras, que estavam lá no pronto-socorro. Meu marido foi. E aí eu comecei a usar esse bico de silicone, só que também comigo não adiantou, porque o Pedro não gostava do bico de silicone, não pegava o bico de silicone. Eu comecei a ordenhar o peito, porque eu realmente tive muito leite, e meu peito começou a empedrar, porque o Pedro não mamava, né, e aí começou a empedrar. E eu comecei a ordenhar esse leite e oferecer ele no copinho, porque as enfermeiras, eu queria até dar na mamadeira, né, porque eu não tinha noção, mas as enfermeiras me informaram que se eu desse a mamadeira, ele iria se acostumar com ela, ia fazer uma diferença de bico e não ia querer pegar o peito de jeito nenhum. Então eu comecei a dar no copinho, né, no copinho. E eu fiquei 7 dias internada, porque o Pedro precisou ficar naquele banho de luz, então a gente ficou 7 dias no pronto-socorro e 7 dias mamando no copinho. Eu cheguei em casa, ele continuou mamando no copinho, meu leite desceu super rápido, mas ele continuou mamando no copinho, não queria o peito. Eu já tava assim, super triste, achando que eu não ia conseguir. E aí passava várias coisas, sabe aquela mulher que tá no seu pós-parto assim, e já tá com os hormônios à flor da pele, e já passava várias coisas na minha cabeça, né? E eu já pensava, mas eu me sinto menos mãe, porque eu não consigo dar leite no peito, é como se fosse qualquer outra pessoa, ele não vai saber que eu sou a mãe dele, não sei o quê. Hoje eu tenho a noção de que isso não tem nada a ver com nada, né? Eu não sou menos mãe por não dar o peito, né? Eu não deixo de ser mãe por não dar o peito, né? Eu gerei aquela vida, ele nasceu de mim, ele continua sendo meu filho, né?
E aí eu tava pensando em desistir e oferecer a mamadeira, porque eu achava muito sofrido ele ficar mamando no copo. Eu ofereci a mamadeira, ele começou a mamar na mamadeira. Então, só que ele mamava só o leite materno, né? Eu ordenhava e dava pra ele de madrugada. Eu ordenhava, colocava na mamadeira e aí ele mamava. Até que teve um dia que eu conversei com uma prima minha que teve bebê também. O bebezinho dela acho que tinha tem um ano. E eu conversei com ela e perguntar, né, dúvidas sobre todas as coisas. Aí ela falou pra mim não desistir, que com ela também foi difícil, que era pra mim insistir, né, oferecer a mamadeira, só que insistir no peito, pelo menos uma vez no dia, que ele ia acabar pegando. E foi o que eu fui fazendo, com muito esforço, muito sacrifício, mas eu fui fazendo. Até que o Pedro começou a pegar o peito. E ele foi pegando. Muito pouco. Tipo, uma vez no dia ele mamava o peito. Mas ele mamava e eu já ficava super feliz. E aí meu peito começou a dar uma rachadinha, só que não foi muito, viu? Ele rachou um pouquinho, doía na hora que ele pegava. Doía muito quando ele pegava pra mamar, mas logo em seguida já passava. E aí ele começou a mamar no peito. E aí, conforme ele foi pegando o peito, mais vezes, eu fui oferecendo mais vezes. E aí ele foi largando a mamadeira e eu deixei ele parar de mamar na mamadeira, porque eu queria dar 100% o peito. Eu queria me dedicar no peito e dar só o peito pra ele, sem mamadeira. Só quando eu precisasse sair, porque aí eu precisava resolver alguma coisa, pagar alguma coisa, sair pra rua, e aí eu deixava o leite e minha mãe dava pra ele na mamadeira. Minha mãe sempre fica com ele, quando eu preciso sair, né? E aí eu fui deixando, fui amamentando no peito, fui oferecendo o peito cada vez mais, mas isso foi um processo que demorou, entendeu? Não foi algo que aconteceu da noite pro dia, demorou. Eu tive aí meu peito também chegou uma época que ele inchou muito, empedrou. Ele ficou enorme, porque eu produzia muito leite. Eu não tinha noção, porque a nossa mente, ela entende o quanto que o nosso filho precisa de leite, né? Então, quanto mais o nosso filho mama, a nossa mente entende que é tudo aquilo que ele precisa. Eu ordenhava toda hora, o dia inteiro eu ordenhava. Eu ordenhava quando ele tava com fome e eu ordenhava quando ele não tava com fome, quando eu achava que meu peito tava cheio. Eu ordenhava até o meu peito ficar murcho, até ficar sem leite nenhum. Então, minha mente entendia que tudo aquilo que eu ordenhava era tudo aquilo que meu filho... E nem era tudo aquilo que meu filho mamava, né? Mas eu não tinha noção que eu não podia estar fazendo todo esse processo de ordenhar até o peito esvaziar. E era isso que eu fazia. E aí eu comecei a pesquisar na internet, porque eu vi outras mulheres que engravidaram junto comigo, o bebê nasceu junto comigo, e ela já tava usando regatinha assim, sem sutiã, sabe? E eu vivia cheio de pano, porque meu peito vazava muito. Se eu não tirasse, ele empedrava. Meu peito, enchia demais, vazava demais. E eu comecei a pesquisar na internet, aí eu descobri que tem um nome que eu não vou me lembrar agora, dessa síndrome, doença, não sei como é que fala, que é quando a gente ordenha muito e o peito, o corpo entende que é aquilo que o meu filho precisa. Então eu tive que fazer todo um processo pro meu corpo entender que não era aquilo que o meu filho precisava. E aí toda vez que o meu filho mamava, eu precisava ir lá e fazer uma compressa com gelo. Botava gelo num paninho, num saquinho, no que fosse. E aí eu começava a colocar esse gelo no peito até o peito ficar bem gelado. Não pode ser água morna, porque se a gente faz com a água morna, desce mais leite. Ele alivia na hora a dor, sabe, do inchaço, mas desce mais leite. Então toda vez que meu filho mamava, eu ia lá e fazia uma compressa com gelo. E eu fui fazendo isso, foi um processo muito demorado. Eu fui fazendo isso até que hoje, meu filho fez 5 meses hoje. Hoje o Pedro fez 5 meses. E hoje o meu peito, ele só produz aquilo que ele realmente mama, sabe? Ele ainda vaza muito. Tem dia que eu acordo, a cama tá encharcada de leite. Mas ele não é aquele leite exagerado a ponto de empedrar. Ele não empedra mais. E hoje produz só aquilo que ele mama, só aquilo que ele realmente precisa, só aquele tanto que ele precisa. Então é isso, gente. Essa foi a minha experiência com a amamentação. E o que eu quero falar pra vocês é que a amamentação, ela é todo um processo. Ela não é algo fácil, que pra algumas mulheres até é fácil, né? Criança nasce e já vai direto no peito, mas não é um processo tão fácil assim, sabe? Eu imaginava que meu filho ia nascer, ia direto no peito, já ia mamar, maravilha, mas não foi assim que funcionou comigo. Então eu queria mostrar pra vocês que, por mais que tenha dificuldade, se você tiver paciência,
e dedicação, vocês vão conseguir amamentar, entendeu? Porque eu quase desisti. E a minha prima ali me incentivou a tentar, a continuar tentando, sabe? E aí eu consegui. Hoje o Pedro mama no peito livre demanda, a hora que ele quiser, o momento que ele quiser. Se ele quiser 10 vezes no dia, 10 vezes no dia eu vou dar. Se ele quiser 1000 vezes no dia, 1000 vezes no dia eu vou dar o peito pra ele. E assim funcionam as coisas aqui em casa. Hoje o Pedro pesa 10 quilos e ele fez 5 meses hoje. Todo mundo fica admirado, porque diz que ele é um menino super grande. E ele mama só o peito. Só o peito até os 6 meses, só o peito. E eu pretendo continuar aí só no peito. Sei lá, o Ministério da Saúde fala até uns 2 anos. Ô, seu pedorreiro. O Ministério da Saúde indica até uns 2 anos no mínimo, né? Mas aí, até onde eu conseguir, eu vou amamentar, porque eu amo amamentar. Só Deus sabe o quanto foi difícil, o quanto eu chorei, me sentia totalmente insuficiente, mas o quanto eu chorei, o quanto eu queria amamentar. Então, o tempo que for necessário, eu vou amamentar, porque eu sei que o meu leite também, ele é maravilhoso pra ele, né? Só traz benefícios pra tudo quanto é questão de saúde, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo vídeo. Vou trazer mais esse tema, assim, materno, né? Porque é isso que eu vivo hoje, né? Hoje eu vivo essa vida materna. Então, vou trazer mais esse assunto. Quero fazer ainda meu relato de parto pra vocês. E é isso. Se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilha com seu vizinho, com a sua avó, com o seu amigo, com a sua amiga que tá grávida, com o seu amigo que vai ser pai, com todo mundo, né? E é isso. Ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Ó, Nenê, fala tchau.